Olá, queridos irmãos, boa noite a todos, irmãos e irmãs também, né? Boa noite para todos vocês, uma honra enorme estar na casa de Deus hoje à noite, também uma ótima noite para aqueles que estão em casa, nos acompanhando através das transmissões do Facebook e do YouTube. Ótima noite para todos vocês. Sara está feliz hoje, deixa ela se alegrar aí, glória a Deus por isso, tá bom? Pessoal que está em casa, é uma honra também estar com vocês. Tem pessoas do Brasil todo que nos acompanham através da transmissão. Se você quiser, pode compartilhar essa live nos nossos canais do Face e também do YouTube, para que outras pessoas possam ser alcançadas, tá bom? Estou feliz de ver aqui um número um pouquinho maior de pessoas. Estamos saindo dessa crise, né? Passamos aí quase 5 meses sozinhos aqui, uma equipe pequena, 5 ou 6 pessoas só trabalhando, mais alguns lá em cima, e agora é bom ver um número um pouco maior. Estamos aqui quantos hoje, Davi? Tem o quê? 40 pessoas aí? 37. Glória a Deus por isso, é bom. Já falei várias vezes que nós estávamos cansados de olhar para uma câmera assim, sem ninguém se manifestar. Hoje é tão bom. Devagarzinho as pessoas vão adquirindo confiança e vão retornando. Semana que vem, domingo que vem é o quê? O que é domingo que vem? Dia dos Pais, domingo que vem. Então vamos fazer uma celebração especial aqui. Aqueles que estão em casa, que se sentirem seguros, podem vir, tá bom? Foi passado aqui no início do culto. Aqueles que precisarem ir ao banheiro, está aberto. Tem álcool lá para você se higienizar, todo cuidado. Beleza aí, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, no capítulo 10. Vai aparecer para vocês aqui o texto aqui, olha só, legal. Obrigado, pessoal aí que está trabalhando. Aqueles que estão em casa também vai aparecer o tema da mensagem de hoje à noite, o título da nossa mensagem. Para você que gosta de anotar, se quiser anotar aí, o tema da nossa mensagem hoje é Ouça Jesus te chamar. Amém? Marcos 10, 46. Olha só, nós temos um hábito aqui de sempre mencionar as pessoas novas que estão no culto. Como fazem 5 meses que nós estávamos sem culto presencial, tem várias pessoas novas aqui. Eu não quero cometer a gafe aqui de deixar alguém sem ser anunciado. As pessoas que estão novas aqui, por favor, dá para levantar sua mão? Sejam bem-vindos. Aqui está a namorada do Christopher e também a sua sogra, é isso? Lá do Paraná, Londrina. Sejam bem-vindos, tá bom? Atrás, quem está? Sejam todos bem-vindos, vocês também, a família toda, tá bom? Sintam-se à vontade aqui. Minha irmã Eliane também tem a sua filha, seja bem-vinda aqui também, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Domingo que vem nós vamos organizar isso um pouquinho melhor, para que fique mais legal. Marcos capítulo 10, versículo 46, já está projetado aí, se você quer acompanhar comigo a leitura, senão você pode ler ali, tá bom? Diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, o Bartimeu, que era um cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão e misericórdia de mim. Jesus então parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego e disseram: ânimo, se levante, ele está te chamando. Lançando sua capa para fora, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: mestre, que eu volte a ver, eu quero ver. Jesus então disse: vá, a tua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo seu caminho. Amém? Até aqui, nosso texto de hoje. Esse mesmo texto está descrito nos 3 evangelhos, tanto em Mateus como Marcos e também Lucas. Você vai encontrar uma pequena diferença entre os escritores, porque cada escritor aqui tem um objetivo diferente ao anunciar aquilo que Jesus está fazendo. Algumas pessoas querem dar ênfase ao milagre de Jesus, para testificar do poder de Jesus, outros querem dar ênfase a algo diferente do texto. Então você vai encontrar diferenças no texto. Por exemplo, o Evangelho de Lucas,
já diz que não era um cego, mas que eram 2 cegos que estavam sentados à beira do caminho, e que não era apenas um que estava gritando, mas que os 2 gritavam junto, a mesma coisa, clamando por um milagre de Jesus. Então nós vamos encontrar algumas pequenas diferenças, mas para que você possa compreender, entender que a essência do texto é a mesma coisa, apenas é uma história contada do ponto de vista diferente de todas as pessoas. Você já viu alguém fazendo fuxico? Quem aqui já viu alguém fazendo fuxico? Você já viu como que faz o fuxico? Você conta uma coisa para alguém, aquela pessoa passa totalmente diferente, o terceiro então, nem se fala, o quarto já perdeu totalmente a essência do negócio, é mais ou menos assim. Cada um tem um ponto de vista, não estou falando que eles estão fofocando aqui, estou falando que cada um tem um ponto diferente, um ponto de vista diferente, para dar uma ênfase ao texto, mas a base central é isso. Queridos, essa semana eu estava analisando a maneira como Deus descreve a criação da raça humana. Lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus começa a descrever a forma como Ele fez todas as coisas, há um adjetivo interessante, muito importante lá, que nos chama a atenção, quando Deus fala que Ele fez todas as coisas. No primeiro dia Deus criou uma determinada coisa, no segundo, no terceiro até o 6º dia, a palavra diz que Deus foi fazendo cada coisa no seu devido tempo, no seu devido lugar. É interessante o adjetivo que Deus usa para descrever aquilo que Ele estava fazendo. Deus fez o céu. Deus fez os mares, Deus fez os animais, Deus fez o céu e a terra, noite e dia, os luminares e todas as coisas. Quando chega no 7º dia, ou no último dia então, quando Deus vai fazer o homem, a palavra diz que Deus não fez o homem, mas Ele fez o quê? Ele criou o homem. É um adjetivo diferente, diz que Ele criou o homem. Essa palavra criar, ela tem uma conotação diferente, ela demonstra assim uma ação direta de Deus na maneira de criar o ser humano. Então, Deus fez os animais, Deus fez o céu e a terra, Deus fez a lua, Deus fez as estrelas, Deus fez todas as coisas. E quando Ele termina de fazer, a palavra diz que Deus viu que era o quê? Era bom, era bom. Deus olhou para trás e falou, tudo que Ele fez era bom. Aí diz que Deus criou o homem. Fala de uma ação direta de Deus, fazendo com as suas próprias mãos, não apenas Deus, mas a ação do Espírito Santo, a Trindade, no início da criação humana. Então, quando Deus criou o homem, Ele dá uma ação direta de que Ele participou diretamente na maneira como o ser humano foi criado. Cada volta, fico sempre imaginando, a orelha, cada detalhe, cada coisa simples, cada detalhe minúsculo, cada coisa que para nós parece ser insignificante, foi criada por Deus, não apenas feita, não apenas formada, foi criada, cada detalhe da nossa vida, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a maneira, todo o nosso jeito. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus Ele o fez. Ou seja, o ponto de referência para Deus criar o ser humano foi tido da própria imagem de Deus, do caráter de Deus, as características de Deus. Você já parou para pensar de que eu e você somos um ser único? Apesar desse país, esse mundo, né, ter aí mais de 7 bilhões de pessoas, você já encontrou alguém igual a você? Seria um susto, não seria? Se eu encontrasse alguém semelhante, igual a mim, eu ficaria assustado. De certa forma, eu ficaria feliz, mas eu ficaria assustado. Por quê? Porque Deus criou diretamente, a partir da sua ação própria, de um molde que era Ele próprio, criou todas as coisas de um ser único, importante e diferente. Tem pessoas que não se acham importantes, tem pessoas que se colocam defeitos, tem pessoas que não gostam do seu nariz, tem pessoas que não gostam da cor do seu olho, da cor do seu cabelo, tem pessoas que não gostam dos seus pés. Como disse uma vez um amigo meu, falei que ele estava namorando com uma mulher, e eu falei, por que você não casa? Ele falou, pastor, você já viu os pés dela? Eu falei, o que tem os pés? Ele falou, pastor, como que eu vou casar com uma mulher que tem uns pés feios desse jeito? Eu falei, rapaz, você está tão exigente, o resultado disso é que até hoje ele está sozinho. Eu falei, rapaz, você está olhando para o que não deve, você está cuidando de detalhes insignificantes, e pode ser que os teus desejos sejam outros então, porque quem fica olhando para o pé de alguém? Quem fica olhando para o pé de alguém? Cada um tem um jeito de um pé. Tem gente que tem 10 dedos no pé. É feio, mas é dele. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem criou. Nós somos seres únicos, criados por Deus e não feitos através de um molde qualquer, através de uma coisa qualquer. Já pensou de que você tem um valor que excede as coisas e objetos? Excede as coisas e objetos. Quando Deus olhou para aquilo que Ele fez, Ele disse que foi bom. Mas quando Deus criou o homem, Ele acrescentou um adjetivo a mais, Ele disse que foi o quê? Foi muito bom. Foi muito bom.
Bíblia diz, em Gênesis, que quando Deus cria o homem, Ele olha para Adão e fala, foi muito bom aquilo que Deus fez, demonstrando que a importância, o valor, o amor que Deus tinha e tem para com o ser humano. Aí eu comecei a olhar para o relacionamento de Deus com Adão e Eva no jardim do Gênesis, lá no jardim secreto. A maneira, a forma como Deus se relacionava com o ser humano, diz que havia uma expectativa da parte de Deus, todos os fins de tarde, quando Deus se dirigia para o jardim, e lá no jardim também estava Adão e Eva, e ambos tinham um relacionamento, uma conversa, e o pecado entrou no meio desse relacionamento, e fez separação entre o ser humano e Deus, e é isso que nós precisamos tomar cuidado, porque o pecado é que nos faz separação entre o relacionamento, a comunhão e a intimidade com Deus. Todas as vezes que nós permitimos que o pecado comece a fazer conosco um triângulo amoroso, então Deus se retira e nós ficamos sozinhos com Ele. E infelizmente o pecado entrou naquele tempo, naquela época, e acabou dividindo o relacionamento que Deus tinha com o ser humano. Eles foram para um lado e Deus ficou do outro lado. Mas desde aquele tempo Deus supre a necessidade, Deus nutre a necessidade de um dia poder voltar a se relacionar com o homem de novo e com a mulher, da maneira como ele se relacionava. E as pessoas às vezes perguntam para mim, falam, pastor, como isso é possível? A partir do momento que a gente deseja, a partir do momento que a gente quer. Jesus falou que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa. Desenvolvimento de um relacionamento. Apocalipse 3, 21. Ele está falando que se nós abrirmos o coração, desejarmos ter um relacionamento mais profundo e maior com Ele, está falando, eu entro, eu desejo, eu quero, eu anseio. Todo aquele que busca, ele falou, vai encontrar. Todo aquele que anseia, deseja ter um relacionamento maior, de intimidade com Deus, de não apenas falar com Ele, mas desejar ouvir a sua voz. Sabe por que a maioria das pessoas não tem o desejo de orar, por exemplo? Porque é um monólogo, e todo monólogo ele é chato. Semana passada eu fui viajar, eu fiquei 14 horas dirigindo, chegou uma hora que eu mesmo não suportava ouvir a minha voz, aí eu estava pegando a internet, coloquei a mensagem de alguém, projetei no rádio e eu fui ouvindo a mensagem de alguém, porque todo monólogo é chato, mas todo diálogo é interessante. A volta foi diferente, porque a minha esposa estava junto, meu filho estava junto, e nós viemos dialogando, conversando, e sempre que você forma um monólogo, falando com Deus, e você não ouve Deus falar, é chato, é estressante, é terrível. Ficar 5 minutos falando com quem você não ouve, é muito chato. Mas a partir do momento que a gente consegue discernir, ouvir a voz de Deus falando conosco, e nós desenvolvemos um diálogo com Deus, ele se torna prazeroso, interessante, gostoso de falar com Deus. O orar não é a mesma coisa. Orar é uma coisa diferente. Quando nós entendemos que, quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, e que há um momento de nós falarmos, há um momento que Deus quer falar conosco, há um momento que nós precisamos ficar quieto. E nesse mundo agitado que nós estamos vivendo, ficar quieto nem sempre é fácil. Nem sempre é tão simples. Nós vamos orar, levamos o celular junto e sempre está caindo centenas de mensagens ao mesmo tempo no WhatsApp ou no Face, seja lá o que for. Tudo aquilo está te chamando, o telefone toca. Mas experimente uma hora deixar um pouco de lado. Desligue ele. Deixe ele de lado. Quando eu vou dormir à noite, eu deixo meu celular no volume bem baixinho e apenas ele ligado. Eu desconecto todas as redes sociais, para que eu possa dormir de noite. E para que ele não fique a noite toda tocando, senão ele não para a noite toda e ficar tocando e chamando em mensagem. Porque é um momento que preciso falar com Deus, um momento de descanso. Tem pessoas que levam o celular para dormir, colocam na cabeceira da cama, ele continua conectado, o volume continua alto, e a noite inteira ele não para de tocar, e cada pouco você levanta para ver um e-mail, uma mensagem, atender, responder, e você também não descansa. O relacionamento com Deus é assim, precisa de um momento de intimidade, só você e Ele, um lugar, num quarto, num instante, num momento em que só você e Deus possam se relacionar. Nem que a esposa, nem namorado, nem filho, nem ninguém esteja perto, mas só você e Ele consigam desenvolver um momento de intimidade e relacionamento. Por quê? Porque Deus quer. Jesus falou, o espírito está pronto, a carne é fraca. Ele está falando, o espírito deseja. A nossa carne, muitas vezes, ela rejeita, ela não quer. Muitas vezes nós não temos tempo, muitas vezes nós estamos cansados, mas está falando, é o Senhor que quer. É Deus que quer. É Deus que está nos chamando. Quantas vezes durante o dia, nosso relacionamento com Deus, falando assim, olha, nosso dia a dia, nossa vida agitada, Deus está falando, filho, estou querendo tanto que você separe um tempo para falar comigo. Eu estou desejando tanto que você separe um momento para ficar comigo, falando comigo. Eu estou desejando tanto falar algo para você, mas no entanto você não separa um tempo para falar comigo.
Deus está procurando, Deus quer que esse tempo, nesse dia, no nosso dia a dia, nós possamos separar um tempo para ouvi-lo, para falar com Ele, para que a nossa vida deixe de ser uma vida religiosa e passe a ser uma vida de relacionamento com Deus. As pessoas não aguentam mais viver uma vida religiosa. Está cheio de religião em todo lugar. O que as pessoas desejam e querem é desenvolver um relacionamento com alguém que seja vivo e real. Vivo e real. Mas como fazer se muitas vezes nós aprendemos a ser pessoas extremamente religiosas? Legalistas, tudo não pode, tudo não deve, tudo não é possível. Aprendemos a ser religiosos, guardar os mandamentos de Deus por religiosidade, carregar a Bíblia por religiosidade, vir à igreja por uma tradição. No entanto, nós deixamos de lado o desenvolver um relacionamento com Deus. Quando começamos a desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus, nós começamos a viver em um outro nível. Não apenas um nível de intimidade, mas um nível de relacionamento, de comunhão. Estava, semana passada, vendo uma reportagem, um canal de TV essa semana, acho que eles fizeram uma reportagem por dia, falando sobre os efeitos da pandemia e sobre o decreto do governo no Brasil, de que o governo, desde março, o governo colocou a igreja como um serviço essencial. No entanto, alguns prefeitos e governadores decidiram passar por cima do decreto, e hoje ainda no Brasil existem 380 prefeitos que proibiram e proíbem e não permitem que o culto aconteça no Brasil. E eles estavam falando sobre o que a igreja, o que a diferença da igreja ela acabou fazendo na sociedade e nas pessoas. E foi interessante que uma das pessoas que deu um testemunho e naquela reportagem foi uma pessoa que falou que 28 anos ela falou, vivendo em tristeza, em amargura, 28 anos vivendo, tendo tudo, mas ao mesmo tempo não tendo nada. 28 anos, no momento mais difícil, ela falou, eu fui a uma igreja, encontrei uma igreja aberta, entrei, fui recebida, e eu conheci Deus pela primeira vez, ela falou. 28 anos, ela falou, 28 anos vagando pelo mundo, por aí, por todo lugar, uma vida sem sentido. No momento mais difícil, na pandemia, eu encontrei uma igreja aberta, e eu conheci Deus. No momento mais difícil, em depressão, em dificuldade. Ela não conheceu a religião, fiquei tão feliz porque ela falou assim, eu não conhecia a religião, eu conheci Deus, eu conheci Jesus, eu conheci Deus, transformando a sua vida. Isso eu quero que você entenda hoje à noite, da importância que eu e você temos diante de Deus, do amor que Deus tem por nós, o desejo que Deus tem de que a gente ouça a sua voz, e quantas vezes por dia Deus está nos chamando, falando conosco, e nós não estamos ouvindo, conseguindo discernir, no meio de toda a agitação, Deus querendo falar comigo e falar com você nos momentos mais difíceis para a nossa vida. Quando eu estava olhando essa semana novamente a história de Bartimeu, eu sei que ela é extremamente conhecida, eu já falei dezenas e dezenas sobre essa história, mas alguns detalhes começaram a me chamar a atenção nessa história novamente. Jesus entrou em Jericó, agora estava saindo da cidade de Jericó, e a Bíblia diz que conforme Jesus ia saindo, uma grande multidão estava seguindo ele, saindo junto com ele de Jericó. A entrada de Jericó era uma entrada estratégica, e na saída de Jericó, no portal da entrada, era um lugar onde toda pessoa deveria cruzar e entrar para poder entrar ou sair de Jericó. Não por acaso na entrada ou na saída de Jericó estava este cego, chamado de Bartimeu. Um cego, mendigo, disse que estava pedindo esmola. Lucas diz que eram 2 cegos, Marcos está falando apenas sobre Bartimeu, porque ele quer destacar a atitude dele, e não apenas dos 2, porque ele quer destacar aquilo que o homem Bartimeu fez, e não dos 2 juntos. Quando Jesus está saindo de Jericó, o Bartimeu que está à beira da rodovia, à margem da rodovia, do caminho, da estrada, começa a gritar por Jesus. Mas não começa a gritar aleatoriamente, ele fica sabendo e pergunta, aquela algazarra, aquele alvoroço, aquela multidão, aquelas pessoas, ele é cego, não entende, mas ouve o barulho, e pergunta o que está acontecendo. E as pessoas falam para ele, é Jesus de Nazaré, ele está passando por aqui, ele está cruzando o caminho. E Bartimeu, quando ouve isso, começa a gritar, fazer um escândalo, chamar a atenção das pessoas, do público, da multidão e de Jesus, e logo, imediatamente, a multidão se vira para ele, e aquele homem que era invisível, aquele homem que não tinha identidade, aquele homem que estava ali ao lado, que não tinha importância, valor, não tinha nome, não tinha nada, de repente, chama a atenção das pessoas, por causa da sua atitude. Eu fiquei pensando, Bartimeu não tinha nome,
A Bíblia diz que chamam ele de Bartimeu. Timeu é o nome do pai dele. Bar é uma palavra grega para pai. Então ele está falando assim, o Bartimeu é um filho do Timeu. Pai, a origem dele, mas não dão uma origem para ele, ou seja, ele não tem uma identidade. Quando eu estava lendo esse texto, Deus falou comigo, falou: filho, você pode perder a sua identidade, mas nunca vai perder a sua origem. A origem. Pode perder o nome, mas nunca vai perder a sua origem. Ele perdeu o nome, não tinha nome, nós nem sabemos qual é o nome dele, mas sabemos que ele era o filho do Timeu. Falou, ele é o Timeu, filho do Timeu, é o Bar, é o filho do Timeu, mas ele não tem nome, não tem identidade, não tem nome, é um homem excluído da sociedade. Naquele tempo, por causa da sua deficiência física, de ser cego, e por ser cego também ele era um mendigo, então as pessoas associavam isso, a sociedade associava isso, principalmente a religião da época, associava isso como o fato dele ter cometido um pecado, ou ele ou os seus pais, e Deus tê-lo castigado com uma cegueira, desde o seu nascimento. Então o Bartimeu, ele tem um estigma sobre a vida dele, porque as pessoas olham para ele, e além dele ser um mendigo, ser um cego sem valor, sem importância, ele também tem um estigma de que sobre a vida dele pesa a mão e um castigo de Deus por causa de um pecado ou dele, ou então do seu pai ou da sua mãe que haviam cometido. Por causa disso, a Bíblia, naquele tempo, separava alguns lugares, algumas cidades que esse tipo de pessoa, como por exemplo os leprosos, deveriam viver, que eram cidades isoladas da cidade principal, eram chamados lugares refúgio, onde todo doente ficava isolado da família, da sociedade e de todo mundo. E quando alguém se aproximava deles, eles tinham o dever e a obrigação de gritar muito alto, duas palavras, que era a mesma coisa, mas eles tinham a obrigação e o dever de gritar: impuro, impuro, quando alguém se aproximasse deles. Quando alguém chegasse perto deles, eles tinham a obrigação de gritar que eles eram uma pessoa impura. Então as pessoas identificavam, se afastavam, muitas vezes agrediam eles e se afastavam imediatamente. Então Bartimeu tem um estigma sobre a vida dele, porque ele é impuro, ele também é um cego, ele também é um mendigo, e ele está à beira do caminho, e agora ele identifica Jesus passando, e agora ele decide gritar para Jesus, e a multidão percebe que ele está ali e fala para ele: fica quieto, para de gritar, está fazendo escândalo, o mestre nunca vai ouvir você, nunca vai olhar, dar atenção para você, porque mendigo como você não merece atenção. E há pessoas assim, eu já encontrei tantas pessoas em meu caminho, já passaram tantas pessoas que falaram: pastor, Deus pode ouvir você, não a mim, eu não tenho valor, o que eu fiz, Deus nunca vai me ouvir, o que eu fiz, Deus nunca vai me escutar, aquilo que eu pratiquei, Deus nunca vai me ouvir. Deus pode ouvir você, a mim não. Pessoas que pensam, se julgam de que elas não têm mais importância para Deus, por causa de uma atitude, de um ato, algo que elas cometeram, alguma coisa que elas cometeram no seu passado, algo que marcou a sua vida, e que elas pensam que foi tão feio, foi tão mal, foi tão ruim, que Deus nunca mais a ouvirá quando ela decidir clamar. Isso é uma grande mentira, se não me engano. Sempre, em qualquer lugar que você e eu estivermos, independente daquilo que aconteceu, vivemos ou passamos, no momento em que nós clamamos a Ele, a palavra diz que Ele vai nos ouvir e nos atender. Deus é maravilhoso. Não importa aquilo que você fez, não importa onde você já passou, não importa aquilo que você cometeu, sempre que você decidir abrir os seus lábios e clamar o nome de Jesus, Ele irá respondê-lo e respondê-la. Não importa a situação, não importa o instante, a circunstância que você está passando, Deus é fiel para ouvir você na sua necessidade. Bartimeu começou a clamar e as pessoas começaram a repreendê-lo e dizer: cale-se, fique quieto, o mestre não vai atendê-lo. Mas ao invés de ele ficar quieto, ele começou a gritar ainda mais alto, a clamar ainda mais alto, clamar, chamar por Jesus, até que ele chama a atenção de Jesus, e já não é mais Bartimeu que está chamando, agora é Jesus que está chamando. Quando Jesus presta atenção, consegue discernir a voz de Bartimeu no meio de toda aquela multidão e as pessoas, e pede quem está chamando, e manda que alguém vai buscá-lo naquele lugar, e pede para Bartimeu levantar, dar um salto. Um detalhe sempre me chamou muito a atenção, porque Bartimeu deu um salto, jogou a capa e se dirigiu até Jesus. Já falei aqui outras vezes, e já falei sobre isso, que essa capa não era uma capa qualquer, era uma capa que o governo romano dava para todo inválido, era uma capa que o governo romano dava para toda pessoa que não tinha valor, era um estigma do governo,
para que a sociedade identificasse esse tipo de pessoa. Quando uma pessoa era do porte, ou era leprosa, ou era cega, ou era mendiga, ou estava doente, era impura, uma mulher do fluxo de sangue, ganhava do Estado, do governo, uma capa preta. O governo dava para ela era obrigada a usar essa capa como proteção e também como identificação para as pessoas. Quando as pessoas vissem esse tipo de pessoa, identificava logo que essa pessoa era uma pessoa impura, uma pessoa sem valor, sem nome, e que todo mundo se desviava, e imediatamente ela tinha a obrigação de gritar: impura, impura ou impuro. Então Bartimeu, quando Jesus chama por ele, ele toma uma atitude diferente. Ele dá um salto e joga a capa fora, diz a palavra. Diz que ele lança fora, joga fora de si, e ele vai em direção a Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta a ele qual é o desejo, por que clama, por que grita, qual é a necessidade do escândalo, o que ele tem? E Bartimeu então fala: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero poder olhar, ver a vida. Pela primeira vez, era um homem que era cego de nascença. O Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver. E aqui duas coisas me chamam muito a atenção depois. Quando Jesus declara para ele, falou: então a tua fé, Bartimeu, curou você. Você está curado. Pode voltar a ver. Imediatamente um milagre acontece. Deus faz o milagre na vida do Bartimeu e ele passa a enxergar e ver a vida. E a partir daquele momento, a Bíblia diz que ao invés dele ir para casa, ao invés dele virar as costas para Jesus e ir para casa, diz que ele começa então a seguir Jesus. Em Lucas, no capítulo 18, no 43, diz assim: imediatamente ele recuperou a visão e passou a seguir Jesus, e glorificando a Deus por todo o povo que ele via. E todas as pessoas que viam isso começavam a dar louvores e glórias a Deus. Diz que quando ele recebe o milagre de Deus, ele também tem uma atitude de retribuição, que é uma atitude de gratidão, de amor a Deus, amor a Jesus. Jesus cura ele, Deus cura ele. Ele poderia ter virado as costas para Jesus, se deslocado para sua casa, ido embora, quem sabe conhecer o seu pai, a sua mãe, a sua família. No entanto, ele pega e começa a andar com Jesus. É um ato de gratidão, é um ato de amor. Tem suas feridas saradas, agora ele começa a retribuir Jesus por aquilo que Jesus fez para ele. Eu estava lembrando da história de Lucas capítulo 17, versículo 13, logo atrás aqui, onde eu estava, Lucas 17, 13. Jesus conta a história de 10 leprosos, que vieram até ele clamar por um milagre. Eram leprosos, naquela época considerado uma doença sem cura, pela medicina, a não ser os sacerdotes que tinham alguns remédios que faziam para curar. Vieram 10 sacerdotes até Jesus e pediram por um milagre, para ser curado. E Jesus dá uma palavra de ordem para ele, fala: olha, vai lá e vá até o sacerdote e se mostrem ao sacerdote. A Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, de repente eles percebem que eles foram purificados, foram curados. Os 10 foram curados. No entanto, um deles decide parar e retornar, voltar, e ir ao encontro de Jesus. E quando chega até Jesus, fala para ele, e Jesus faz uma pergunta para ele, fala: onde é que estão os outros 9? Onde estão os 9? Por que os outros não vieram para dar graças a Deus? Ele falou: por que os outros não vieram? Olha só, onde estão os outros 9? Eles não foram purificados? Onde eles estão? Será que não se achou nenhum que voltasse para dar louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Jesus tinha duas indignações aqui. Uma indignação de ingratidão, de 9 leprosos que receberam um milagre, e não foram gratos, não voltaram para reconhecer, para dar glória a Deus, para mostrar o que aconteceu. E a segunda coisa, eles não eram um instrumento de Deus, para revelar as cicatrizes deles para outras pessoas. Sabe por que Deus nos chama? Sabe por que Deus nos ama e Deus chama a mim e a você para servir a Ele? Por duas coisas importantes e principais. Quando Jesus chamou esse cego Bartimeu, apesar de que naquele tempo haviam muitas e muitas pessoas doentes, eram muitas pessoas, todo tipo de doença havia naquele tempo, e a medicina não era avançada como nos dias atuais, então as pessoas sofriam muito. As pessoas doentes eram
milhares e milhares, centenas de milhares. Jesus curava muitas pessoas durante os dias que ele tinha o seu ministério. No entanto, naquele dia chama a atenção apenas um homem chamado Bartimeu, que foi até Jesus, quando Jesus disse para ele: venha até mim. Quero destacar duas coisas importantes aqui, para que você entenda, que toda vez que Jesus nos chama, é porque Ele tem duas coisas importantes para fazer na nossa vida. A primeira coisa que Jesus fez na vida do Bartimeu foi mudar a vida dele. A primeira coisa, o primeiro ato de graça de Deus em nossa vida é que Deus quer mudar a nossa vida. Mudar para melhor. Mudar para melhor. Muitas pessoas pensam que começar a servir a Deus, e hoje as pessoas têm um medo enorme, principalmente de pastor. Pensa um cara hoje que assim, tem um estigma na sociedade, é todo pastor. Quando as pessoas olham assim e falam assim, ele é um ladrão como todo mundo, como os demais. Eu vejo algumas pessoas às vezes assistindo TV, dependendo do que passa, falam: esse é ladrão, está pedindo dinheiro. As pessoas têm medo, é um estigma. E a sociedade, o tempo que nós estamos vivendo, não estou falando que isso é mentira e também não estou falando que é verdade. Estou falando que em todos os segmentos, em todas as coisas, há coisas boas e ruins. Há médicos bons, há médicos que não são bons. Há advogados que são excelentes, há outros advogados que são corruptos. Na política, há algumas pessoas que se destacam pela sua honestidade, há outros que são extremamente corruptos. Na religião, nas igrejas, infelizmente também tem. Mas eu acredito que tem muito mais trigo do que joio. E um dia Deus vai separá-los. Um dia Deus vai eliminar os joios, aqueles que envergonham. E Deus vai exaltar aqueles que são corretos, aqueles que são justos. E quando Jesus chama esse Bartimeu, Jesus queria transformar a vida dele. Jesus não queria nada dele, assim como não quer de mim, de você, da área financeira. Jesus não olhou para Bartimeu se ele tinha algo de bom para oferecê-lo. Não era Jesus que estava querendo, Jesus queria dar. Jesus sempre tem mais para dar, Deus sempre tem mais para dar. Quando Jesus chamou Bartimeu, Jesus tinha ciência de que ele não ia receber nada, mas que ele queria dar na vida de Bartimeu. Quando Jesus chama você e a mim, que está aqui, que também está em casa, entenda que Deus quer dar para você e não tirar. Deus nunca quer tirar. As pessoas pensam que muitas vezes ir para a igreja, Deus irá tirá-lo. Algumas pessoas já falaram para mim: cuida daquele pastor, ele vai tirar aquilo que você tem. Cuida, porque aquele pastor só quer o teu dinheiro, só quer as tuas coisas. Deus nunca quer isso. O ser humano às vezes pode querer, Deus não. Deus nunca quer tirar nada de mim ou de você, Deus quer dar muito mais. Porque Deus tem muito mais para dar para nós, e é o seu prazer, o seu amor. A Bíblia diz lá em Salmos que os céus são céus do Senhor, mas que a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, Deus tem o melhor para mim e para você. Diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não tem nem ideia, Ele está falando. Não há nem imaginação no ser humano daquilo que Deus tem preparado e quer dar para o ser humano. Nunca tirar, sempre acrescentar, sempre dar algo a mais para você. Há pessoas que têm medo de servir a Deus com tudo aquilo que tem, porque pensam que Deus quer tirar ou vai tirar aquilo que Ele tem, e Deus nunca vai tirar. Pelo contrário, Deus vai acrescentar, dar muito mais, porque o prazer de Deus é ver os seus filhos prosperando. Tudo o que Deus criou foi para os seus filhos. Tudo o que Deus criou foi para os seus filhos. Deus tem o melhor para a nossa vida. Lá em Deuteronômio diz assim: se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Quem daqui já comeu o melhor da terra? Essa semana eu comi 2 queijos, que eu nunca tinha comido. Pensa numa coisa boa. Pensa num negócio bom. Fui no mercado, tinha um queijo que estava na promoção, de R$ 1.126 o quilo por 560, 50% de desconto. Pensei, esse queijo deve ser bom. E não comi esse queijo ainda. É o melhor. Eu ainda não comi, mas Deus falou que eu vou comer o melhor dessa terra. E da vaca também. Da vaca também. Falei, um dia eu quero comer esse queijo. Hoje não vou comer esse queijo. Falei, está caro demais, está salgado esse preço. Mas um dia eu vou comer. Por quê? Porque a Bíblia diz: se quiseres, me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. O melhor que Deus tem é para mim e para você. É para nós, os filhos de Deus. Tudo o que Deus tem de melhor é para nós, para a nossa vida, para você. E quando Deus chamou Bartimeu, Jesus não tirou nada dele, pelo contrário, Deus deu tudo o que ele não tinha. Bartimeu era aquele homem que vivia do resto da bondade das pessoas, do resto e da sobra daqueles que tinham muito e que não lhe faltava nada. No entanto, quando ele encontrou Jesus, Jesus deu aquilo que ele precisava para a sua vida, que era um toque de cura. A primeira coisa que Deus quer fazer na tua vida, escuta só, por que Deus quer?
você perto dele, o mais próximo possível, porque Deus quer transformar a sua vida, a minha vida, para melhor, restaurar a tua saúde financeira, espiritual, emocional, seja a área que for, o teu coração, sempre Deus quer fazer um milagre grande. Quanto maior o milagre, melhor é. Para que depois do milagre, você faça aquilo que Bartimeu fez, que não é virar as costas, mas segui-lo. E a segunda coisa importante que Deus quer fazer na tua vida, primeiro, Ele quer transformar a tua vida, dar uma marca do amor dEle na sua vida. Vou contar uma história aqui que eu fiz um dia. Uma vez, eu conheci uma família de origem italiana, extremamente católica, e eles me chamaram para ir em sua casa. Naquela noite eles fizeram uma comida italiana para comer, chamada-se agnolone. Alguém já ouviu falar? Agnolone? Quem já ouviu falar? Que é essa? Agnolone, eu ainda lembro o nome. Eles fizeram uma comida para que eu pudesse comer com eles. Era uma família de italianos, empresários, a mãe mais velha, eram todos católicos. Naquela noite eles me chamaram para conversar um pouco sobre a Bíblia e falar algumas coisas, já que eu estava tendo um contato de amizade com eles. A família toda se reuniu na casa, jantamos, e depois eles começaram a abordar alguns assuntos. Eu falei, então me dá a Bíblia de vocês, a Bíblia católica. Eu falei, me dá a Bíblia de vocês. E começamos a conversar, e foi uma noite maravilhosa, agradável, e toda essa família depois veio para nós, para a igreja, se tornou, eu discipulei eles, eram empresários, discipulei toda aquela família, começaram a cooperar, hoje eles estão na igreja, os filhos são líderes de louvor, família toda está junto. Mas naquela noite uma coisa me chamou a atenção, e eles começaram, principalmente o senhor, o rapaz, ele começou a falar algumas coisas relacionadas à cura, milagre. E eu comecei a falar do poder que Deus tinha de curar. E ele era dependente de alguns medicamentos, um específico, era um medicamento que controlava a sensação de humor dele. Você já ouviu falar sobre isso? Esse medicamento, ele agia no cérebro dele, controlava a sensação de humor, a alteração de humor. Então ele andava com 2 receitas sempre, que era remédio controlado. E ele viajava o Brasil todo, semana toda, o Brasil todo, de avião para lá e para cá. Então ele carregava sempre 2 receitas de remédio, para que onde quer que ele estivesse, o psiquiatra já dava para ele, ele comprava os remédios para não faltar. Porque caso faltasse o remédio, ele passava muito mal. Então ele falava, pastor, 3 dias antes de acabar o meu remédio, eu já começo a sofrer os sintomas da falta do remédio. E eu preciso ir atrás do remédio, porque é muito importante para mim. Acho que 1 por dia. Então eu sou dependente há muitos anos, 12 desse remédio. Sou 12 anos dependente, eu preciso. Quando começa a faltar, eu começo a passar mal, eu sofro sintomas. Naquela noite eu falei sobre isso, embora que o não era esse. E ele foi viajar. E ele decidiu acreditar nas palavras que eu havia falado para ele. Ele preferiu crer, ele decidiu crer nas palavras. E ele foi viajar. Ele voltou. Ficou a semana toda. Eu decidi crer naquilo que você estava na Bíblia. Eu decidi acreditar em você. No 3º dia que eu não estou tomando o remédio, eu decidi acreditar em você, nas palavras que você deu. E eu decidi fazer um amigo de deixar esse remédio. Já é o 3º dia que eu tomar o remédio. Me sinto super bem. Não está acontecendo nada. Fazem 12 anos que eu tomo esse remédio todo dia, dependente. Estou dependente. Mas fazem 3 dias que eu já não estou tomando esse remédio. Depois ele falou que foi dependendo, deixou, e hoje ele não depende mais do remédio. Sabe o que Bartimeu fez quando Jesus chamou ele? Ele jogou a capa. Essa capa era uma dependência. Era um estigma. Uma dependência do Estado. Uma atestado de quem é indigente, mendigo, cego, sem nome, identidade e valor. E me chamou a atenção que quando Jesus chamou ele, ainda não havia nem estado com Jesus. Ele nem havia estado com Jesus, ele nem tinha chego aqui. Ele nem tinha nada de Jesus. Então, a Bíblia diz que ele jogou fora. Ele lançou fora, ele jogou fora. Ele não ficou segurando, ele tirou
expectativa, convicção de que Jesus iria transformar a vida dele e que aquela capa não seria mais necessário para ele a partir daquele momento. Isso é um ato de muita fé. Ele deixou de ser vítima antes mesmo de encontrar com Cristo. E depois que ele se encontrou com Jesus, deixou de ser uma vítima ainda maior. Além de não ir atrás da capa, ele ia seguir Jesus, andar com Jesus e testemunhar daquilo que ele fez. Tem um texto maravilhoso, vou selecionar aqui para que você possa saber. Em João, no capítulo 20, versículo 27, Jesus conta a história de um homem que estava 38 anos aleijado, no tanque de Betesda, esperando o anjo vir agitar a água, para que ele se jogasse na água e fosse curado. Jesus chega naquele dia no tanque de Betesda, passa a observar todas as pessoas que ali estão, e aquele homem que está lá deitado naquela cama 38 anos, é um paralítico. Jesus fala para ele: ei, você quer ser curado? Quer ser curado? Quer ser curado? E o que foi que ele responde? Cheio de mágoa, reclamação. Falou: Senhor, tu nem sabe, todo mundo me passa para trás. Quando eu tento descer no tanque, vem outro e pula na minha frente. Todo mundo me passa para trás, me passa a perna, todo mundo me deixa, ninguém me ajuda. Ele falou: eu sou sozinho, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda a entrar no tanque. Quando vem o anjo, agita a água, eu vou, outro vai na minha frente. E ele faz ali uma reclamação da vida dele. Reclamação. Jesus fica com piedade, com misericórdia, com compaixão dele. Jesus cura ele mesmo assim. E a Bíblia diz que ele pega então a sua cama, 38 anos com a cama, diz que ele é curado, pega a cama, coloca nas costas e vai para casa. Vai para casa. Porque ele queria continuar sendo vítima da sua cama. Não queria se livrar da cama. Queria que as pessoas ainda olhassem para ele, sentissem compaixão, misericórdia e dó dele. Enquanto Bartimeu diz que quando Jesus curou ele, antes de Jesus curar ele, já jogou fora o que tinha. Já jogou fora o que tinha. Essa semana eu estava orando muitas coisas. Eu e minha esposa estamos orando muito, de manhã e de noite. E muitas coisas Deus tem falado comigo, conosco nessa semana. E especificamente nesse texto, Deus tem falado assim: olha, mostre para as pessoas suas cicatrizes. Mostre para as pessoas suas cicatrizes, porque as nossas cicatrizes são testemunhas. Sabe quando Bartimeu, a Bíblia diz em Lucas capítulo 18, versículo 43, diz assim, que imediatamente ele recuperou a visão. E começou a seguir Jesus, glorificando a Deus, e todo o povo via isso e dava louvores a Deus. A primeira coisa que Deus quer fazer em nossa vida é nos curar, transformar a nossa vida para melhor. A segunda coisa que Deus quer é que a gente use a cicatriz para mostrar para outras pessoas o que Ele fez em nossa vida. Mas cicatriz não é ferida. Cicatriz não é ferida. Lembra do que Jesus fez em João capítulo 20, versículo 27? Jesus havia morrido, ressuscitou, e veio se mostrar, se revelar aos seus discípulos que estavam no cenáculo. Quando Jesus chega no cenáculo, um momento antes, a Bíblia diz que Tomé havia duvidado de Jesus e falou assim, eu só acredito que ele está vivo se colocar o dedo lá onde os pregos foram cravados nele. Em João capítulo 20, 27, diz que Jesus chega no cenáculo, quando os discípulos estão no cenáculo. Jesus chega e a primeira coisa que Jesus faz para eles, que foi mostrar as suas mãos e os seus pés, a cicatriz dos pregos da cruz. Sabe qual é a primeira coisa que nós precisamos mostrar para as pessoas? Não são feridas, são as nossas cicatrizes. Coisa mais triste que acontece, quando um povo começa a falar das suas feridas para os outros. Das feridas que Deus ainda não curou, ou das feridas que Ele ainda não permitiu Deus curar na sua vida, as suas mágoas, as suas tristezas, os seus lamúrias, os seus pesares, as suas reclamações. Há pessoas que só reclamam, há pessoas que são cheias de feridas, há pessoas que ligam sempre falando, ora por mim, por causa disso, ora por mim. No entanto, elas nunca estão disponíveis para orar por alguém, elas sempre precisam.
porque hoje eu estou mal, porque hoje eu estou com problema, porque hoje o meu genro, hoje é minha filha, hoje é o meu marido, amanhã é minha neta, amanhã hoje é o meu problema, meu trabalho, meu chefe, hoje ela sempre está cheia de ferida, ela nunca está curada. Sabe por que Deus quer curar nossa vida? Deus quer nos limpar, transformar, fazer um milagre em nós, para que a gente chegue para as pessoas e fale assim, ó, tem cicatriz nas minhas mãos, daquilo que Deus fez em minha vida. Não confunda cicatriz com ferida. Eu não tenho ferida, eu tenho cicatriz. Cicatriz. As cicatrizes são evidências daquilo que Deus fez em nós. Estão curadas, saradas. As pessoas recebem um testemunho, como aconteceu aqui no versículo 43, quando Bartimeu começou a andar com Jesus, que em todo lugar ele mostrava o que Jesus tinha feito por ele. Diz que em todo lugar ele falava, ele mostrava, ele dizia, eu era cego, mas ele me curou. Eu era cego, mas eu ouvi a sua voz, ele me chamou e ele me curou. Para todo mundo, diz que enquanto Bartimeu ia fazendo isso, as pessoas iam recebendo o testemunho, iam dando glória a Deus e começavam a seguir Jesus por causa das cicatrizes de Bartimeu. E não por causa das suas feridas. Quem tem ferida precisa sarar as feridas. Porque tem pessoas que chegam diante de si e falam, eu sou crente há 20 anos, eu sou cristão, eu vou na igreja, mas estou cheio de problema. Eu estou cheio de dificuldades. Pensa uma pessoa cheia de problemas, sou eu. Eu sou o centro dos problemas do mundo. Mas não é uma pessoa curada. Não é uma pessoa curada. Ou porque não permite, ou porque não deixa, ou por alguma coisa essa pessoa não permite Deus curá-la por completo. De dentro para fora, nas suas emoções, no seu passado, seja lá aquilo que aconteceu. Quando ouvirmos a voz de Deus, Hebreus diz assim, se hoje você ouvir a voz do Senhor, teu Deus, não endureça o teu coração, deixa Jesus tocar na tua vida, deixa Ele fazer o que Ele precisa fazer, deixa fazer o que você precisa receber, deixa Ele curar, deixa Ele falar com você, deixa Ele tocar, para que você comece a andar no dia a dia, chegue em casa, chegue na tua família, e comece a mostrar evidências daquilo que Deus fez na tua vida, e comece a falar assim, olha, eu tinha depressão, Deus me curou, como esse amigo, como essa pessoa, que decidiu se desafiar com Deus e deixar o medicamento, jogar uma capa fora, uma dependência. Para as pessoas, eu não quero aqui que você, eu não estou falando para você jogar um remédio que você toma, estou falando de uma experiência, de um testemunho. Já falei aqui algumas vezes, e eu falo isso em forma de testemunho, de que quando nós não conhecíamos Jesus, minha mãe tinha depressão, e ela tomava medicamentos fortíssimos, tarja preta, para poder dormir. Ela não conseguia, sofria muito, e depois que nós conhecemos Jesus, pregamos a nossa Cristo, começamos a andar, a minha mãe começou a se libertar dos remédios, e hoje, brinco com ela, falo, mãe, os remédios deu um efeito contrário em você, dorme demais, é 8 horas, não dá para vir na tua casa, você está dormindo, você dorme mais, eu vim no culto, porque lá na nossa região começava às 8 até às 9h40, 10 horas, eu não aguento tudo e tanto som, aguenta aí, se você aguentava acordado, aguenta, mas Deus curou, veja só, falando o que Deus fez na tua vida, veja o que Deus fez na tua vida, você se libertou da tarja preta, que achava que era um resto da vida, está curado, a partir do dia que seu Jesus, e eu e você precisamos jogar fora, o que você precisa jogar fora na tua vida? Dependência. O que você precisa jogar fora? O que você precisa lançar de si e confiar que é suficiente para curar você? Para acreditar, para confiar que Ele é poderoso para fazer um milagre na tua vida. Sabe, hoje você ouça a voz de Deus falando algo específico no teu coração e está falando, ei filho, eu não quero nada de você, pelo contrário, eu quero dar a você. Com medo que eu vou tirar a tua liberdade, vou tirar a tua juventude da tua vida, que eu vou te dar prazer de você viver, que eu vou te dar algo que é bom para você, eu quero te dar o melhor da vida, Deus não quer tirar nada, Deus quer dar, como fez com Bartimeu, Deus quer dar, acrescentar muito mais para a tua vida, para que seja completamente, totalmente realizada. É isso que Deus vai fazer comigo, você. Vamos ficar em pé nesse momento.
Deus quer nos dar oportunidade, transformar a nossa vida, sarar nossas feridas, nos dar para estar com Ele, resolver os nossos problemas. Nós temos muitos problemas, muitas dificuldades, muitas lutas. Que Deus está falando com você aqui. Está falando com você hoje à noite aqui. Jesus falou assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fecha os teus olhos. Enquanto nós vamos cantar essa música, eu gostaria que você ficasse com os teus olhos fechados, se concentrasse no Senhor Deus. Se concentre nele agora. Se concentre nele. Se há alguma coisa no teu coração que você precisa lançar diante dele, você possa fazer isso agora. Pegar, deixa essa música falar com você. Se você não conhece, deixa ela falar profundamente no teu coração. Se você conhece, você pode cantar de olhos fechados. Se não, deixa Deus falar com você através dessa música. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te tocar nessa hora.